Olá, tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Vi que a Kailane agora mandou um gráfico ali no grupo, estou aguardando os outros gráficos. Enquanto o pessoal vai entrando, eu acho que a gente já pode iniciar, né? Hoje a gente tem a companhia do Luciano, né? O nosso aluno do curso de licenciatura em matemática. Ele solicitou fazer um estágio 3. Isso, no caso, eu estou na etapa do sétimo semestre, no qual eu vou estar efetuando o estágio 3 e 4. Daí vamos dar início no 3 agora, né, para a gente finalizar esse semestre. Aí vamos ver como que o Instituto vai lidar com o próximo semestre, como vai ser o andamento dos cursos, né? Porque, por enquanto, esse semestre foi uma coisa que aconteceu, né, em todos os cursos, que as coordenações pegaram e foram dando um jeito e chegaram num consenso de seguir com as aulas nessa modalidade que a gente está tendo agora. Aí vai ter um planejamento para como vai estar acontecendo no nosso próximo semestre, que no caso vai ser o meu último semestre no curso e onde eu estaria atuando como regente durante 24 horas aula. Só que aí isso precisa ser planejado ainda, porque tem que ter toda essa adaptação da questão do EAD. Claro, sim, imagino, né? Mas que bom que tu tá conseguindo fazer pelo menos o estágio 3, as observações, aí, né, as entrevistas. Tu me comentou que vai ter entrevista com alguns alunos também, né? Então tá, seja muito bem-vindo aí na nossa aula de hoje. Então, hoje é a nossa quinta aula e o assunto é estatística ainda. Quinta-feira nós terminamos, tá? Ok, obrigado. Bom, pessoal, a aula de hoje, ela é até mais simples do que a gente vem trabalhando, do meu ponto de vista, porque é um assunto muito comum de vocês, desde que estudantes, enquanto estudantes, né, de pensarem nas médias de vocês, né? Quanto que falta, quanto que precisa, né? Eu acho que é um pouco mais tranquilo, que eu coloquei 3 gráficos para a gente poder mais ou menos entender do que eu estou falando. Alguém saberia me dizer de que assunto eu vou tratar hoje? Eu tenho aqui média, mediana e moda. São medidas de tendência central, tá, pessoal? Então, por exemplo, eu poderia pensar na turma de vocês num valor único para dizer, para representar a idade de vocês. Como que eu poderia fazer? Alguém tem alguma ideia aí do que eu poderia pensar? Se eu quisesse representar a turma de vocês, colocar uma idade que represente a turma de vocês, como que eu poderia pensar nesse número? Somar as idades e dividir pelo número de alunos? É uma possibilidade. Isso se chama média aritmética, tá? Então, nós vamos ver hoje média aritmética ponderada, moda e mediana, tá? Então, são 4 medidas de tendência central. Então, eu coloquei aqui, considerando um grupo de pessoas com 22, 20, 21, 24 e 20 anos. Observamos que, se eu somar todas as idades e dividir pelo número de pessoas desse grupo, eu vou obter uma média, certo? Então, aqui 20 mais 22 mais 21 mais 24 mais 20 resulta em 107, eu divido por 5 e eu encontro a média aritmética desse grupo de pessoas, tá? Da mesma forma, a gente poderia fazer com a turma de vocês, somando a idade de todos os alunos, dividindo pelo quantitativo de alunos, tá? Então, dizemos que a média aritmética, ou simplesmente média de idade, do grupo é 21,4 anos. Agora, aqui um outro exemplo. Se eu medir a hora, ao medir de hora em hora a temperatura em determinado local, registraram-se 14 graus Celsius às 6 da manhã, 15 às 7, 15 às 8, 18 às 9, 20 às 10 e 23 às 11. Observamos que no período das 6 às 11, a média de temperatura foi 17,5 graus Celsius. Como que eu calculo a média, então? Eu somo todas as temperaturas e divido pela quantidade de verificações que foram feitas, que foram 6 no caso, certo? Tranquilo? Muito simples? Sim. É isso? Então tá. Pessoal, generalizando, tá? Simbolicamente, essa conta aí da média aritmética que nós fazemos, a gente pode representar com esse símbolo aqui, ó, que significa o somatório, tá? Dos números xi, no caso x1, x2, x3 até xn, tá? Quantos forem os valores, num intervalo de 1 até n, tá? Nesse caso, tá de x1 até xn,
Se forem 5, vai ser de x1 até x5, e eu vou dividir por 5, no caso, se o n for 5, tá? Então, apresento para vocês esse símbolo aqui, não sei se vocês já conhecem, né? Então, esse aqui é o símbolo do somatório, tá? Dos números xi, variando de 1 até n, tá bem? E aí, divido pelo n, que é o número de valores da minha pesquisa ali, de pessoas, seja o que for, né, da verificação. Então, média aritmética, ok. Agora, a média aritmética ponderada, o que que isso significa? Significa colocar pesos para cada valor, tá? Trouxe aqui um exemplo, ó, um aluno que realiza vários trabalhos com pesos diferentes, isso é, com graus de importância diferentes. Então, ele teve na primeira prova, 6,5, e ela tinha peso 2. Na segunda avaliação, ele tirou 7, tinha peso 3. Na outra, ele tirou 6, com peso 1, e 7, com peso 2. Como que eu vou calcular essa média aritmética ponderada, onde esses valores, essas notas, têm pesos diferentes, tá? Eu vou pegar o valor que ele obteve e multiplico pelo peso. E a divisão aqui, em vez de ser, por exemplo, aqui no caso, ele teve 4 avaliações, certo? Eu não vou dividir por 4 apenas. Eu vou somar os pesos de cada avaliação. No total aqui, 8, certo? Então, por exemplo, a primeira, na prova aqui que ele obteve 6,5, então vai ser 2 vezes o 6,5. 3 vezes o 7, uma vez o 6 e 2 vezes o 7 aqui de novo. E aí os resultados aqui, 13 mais 21, mais 6, mais 14, divido tudo por 8, que é o somatório dos pesos, e aí eu obtenho a média ponderada da nota desse aluno, tá? Média aritmética ponderada. Quando a gente fala só média, a gente está falando da média aritmética. Quando a gente fala média ponderada, daí eu estou falando de pesos diferentes para cada nota. Certo, pessoal? Tranquilo? Aqui eu trouxe 3 atividades, tá? Pensar aqui na primeira delas. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me perguntem, tá? Ao final da aula de hoje, eu vou lançar lá nas tarefas do SIGA essa apresentação com essas questões, e aí vocês me respondam como a gente já vem fazendo aqui nas outras aulas, tá? Então, questão de número 21. Um time de futebol realizou algumas partidas e os resultados foram 3-1, 4-2, 1-1, 0-0, 3-2, 2-1 e 1-0. Sabendo que o time não perdeu nenhuma partida, calcule a média aritmética dos gols marcados e dos gols sofridos. Certo? Pensar aí um pouquinho. Questão de número 22. Se um aluno já fez 2 trabalhos e obteve 8,5 e 5, qual deve ser a nota do terceiro trabalho para que a média aritmética dos 3 seja 7? Questão de número 23. Qual é a média de idade de um grupo em que há 6 pessoas de 14 anos, 9 pessoas de 20 e 5 pessoas de 16 anos? Questão de número 24. Calcule a média aritmética ponderada de um aluno que obteve no bimestre 8 na prova, né, de peso 2, 7 na pesquisa com peso 3, 9 no debate com peso 1 e 5 no trabalho de equipe com peso 2. Tranquilo? O que vocês acham? Podemos seguir? Vocês querem fazer alguma pergunta? Ou depois, se surgirem perguntas, depois, na hora que vocês forem fazer essas tarefas, vocês podem me mandar ali via WhatsApp. Depois vocês pensem. Umas medidas de tendência central. A próxima delas é a moda, tá? A moda, ela, na verdade, a medida é o valor que mais aparece, é o valor mais frequente dentre a pesquisa. Coloquei aqui um exemplo, ó. Se a gente pensar num grupo de pessoas com idades de 2, 3, 2, 1 e 50 anos, por exemplo, se eu for fazer uma média aritmética dessas idades aqui, eu não vou representar o grupo, né? Então, nesse caso, para esse exemplo, a moda, ela demonstra mais eficiência para caracterizar esse grupo de pessoas,
Porque qual é a moda aqui? Qual é o valor que mais aparece? 2. 2. Então, a moda nesse grupo aqui é 2, tá? E essa medida de tendência central, a moda, para esse tipo de caracterização aqui de um grupo, ela é mais eficaz, porque ela representa. Se eu fosse fazer a média aqui, 50, mais 3, mais 2, mais 1, eu não teria nenhuma pessoa com idade entre 20 e 30 anos, certo? Daí, então, a moda é só, tipo, o que aparece mais. Isso aí, a moda é o que aparece mais. O que mais? Então, por exemplo, naquele mesmo exemplo da medida de temperatura lá, que mediu de hora em hora das 6 às 11 da manhã. Qual que é a moda aqui? 15 graus Celsius. Não preciso fazer conta nenhuma, basta observar qual é o valor que aparece com mais frequência, certo? No caso aqui... Oi. E se aparece dois valores com a mesma frequência? Um exemplo, 2 vezes 15 e 2 vezes 14. Não existe nenhum valor repetido, não existe a moda. Daí só existe a média. Entendi. Aí agora a gente vai... Porque aí a gente tem esses vários tipos de medidas de tendência central para definir, né, qual a medida que melhor representa o grupo ou a amostra que a gente tem. Então, nesse caso, para essa amostra aqui, nesse primeiro exemplo das idades, aqui 2, 3, 2, 1 e 50, a moda é uma boa medida de tendência central. Já a média aqui não seria uma boa medida, porque ela não representa esse grupo. Aí aqui mais uma atividade, número 26, considere os números 126, 130, 126 e 102 e calcule a média aritmética. Então, somo tudo, divido por 4. A média aritmética ponderada com pesos 2, 3, 1 e 2, respectivamente. Então, 126, multiplico por 2, 130 por 3, assim por diante, certo? E a moda? A moda, basta olhar e vocês já se dão por conta, né? Qual é a moda aqui? R$126. É isso aí, é a única que se repete, né? Se não tivesse nenhum valor repetido, não existe moda, tá? Agora, a nossa quarta medida de tendência central, que é a mediana, tá? Então, se eu tenho N números, valores, né? Eu coloco eles em ordem crescente ou decrescente, e a mediana é o valor que aparece bem na posição central desses N números. Entenderam? Aí eu tenho dois casos, tá? Um caso, então, por exemplo, aqui numa classe foram anotadas as faltas num período de 15 dias. Daí tem aqui 3, 5. O que eu vou fazer? Eu vou organizar esses números em ordem crescente ou decrescente, certo? E o valor que tiver no centro desse número é a minha mediana. Entenderam? Então, por exemplo, nessa coleta aqui de faltas, eu tenho 3, 5, 2. O que eu fiz aqui? Eu reorganizei esses valores em ordem crescente. Poderia ser em decrescente também, poderia ser do maior para o menor, tá? Isso não importa. E aí, o valor que tem exatamente no centro é a mediana, tá? Nesse caso, porque eu tenho 15 dias, eu tenho 15 valores. Aí eu tenho uma mediana única. Só que se eu tiver uma coleta de números e informações pares, aí eu vou também, de novo, organizar em ordem crescente ou decrescente esses valores. Estão vendo aqui? Então, aqui as idades dos alunos de uma equipe. São 12, 16, 14, 12, 13, 16, 16 e 17. Organizei aqui, né, numa ordem crescente, e aí eu vou ter duas posições centrais. O que eu vou fazer? A média aritmética dessas duas posições centrais aqui. Então, a mediana, nesse caso aqui, é 14 mais 16 dividido por 2, 15. Certo? Recapitulando, então, temos a média aritmética ponderada, a moda e a mediana. Certo? Aí, aqui mais duas atividades. Durante os 7 primeiros jogos de um campeonato, um time marcou, respectivamente,
3, 2, 1, 1, 4, 3 e 2 gols. Primeira pergunta, a média de gols por partida, a moda e a mediana. Questão de número 28. De segunda-feira a sábado, os gastos com alimentação de uma pessoa foram 15, 13, 12, 10, 14 e 14 reais. Determine a média diária de gastos, a moda e a mediana. Então, agora que vocês já têm todas as medidas de tendência central, pergunto para vocês aqui. Vamos pensar nas questões agora, já peguem o caderno de vocês, já comecem a anotar que vocês têm que me enviar depois essas tarefas, tá? Nessa questão de número 21 aqui, como é que vocês vão pensar na média aritmética? Pegar todos os gols que me fez e dividir depois pelo número de gols. Isso aí. Então, a média aritmética nessa questão 21 vai ser o quê? O 3 mais o 4 mais o 1 mais o 0 mais o 3 mais o 2 mais o 1. Divido tudo por 7, que é o número de partidas. Beleza? Já vão anotando aí, já vão fazendo, já vão iniciando, tá? As questões de vocês para depois não ter dúvida. Agora, dos gols sofridos, vocês vão fazer a mesma coisa. Vão somar 1, 2, 1, 0, 2, 1 e 0. Divide tudo por 7 também e vão encontrar a média de gols sofridos, tá? Então, na letra A, média de gols marcados e na letra B, média de gols sofridos. Divido tudo por 7 porque é a quantidade de partidas. Essa questão de número 22 aqui, pessoal. Como é que vocês vão fazer? Nesse caso aqui, o que vocês observam de diferente é que a incógnita, na verdade, não é a média, né? Então, a média aritmética vocês têm, que é 7, certo? Da nossa lei. E o que falta para vocês é a terceira nota. Tranquilo ou precisam de ajuda para essa questão? Não, tranquilo. Tranquilo? Então, pronto. Professora, a senhora pode marcar quais as questões que é para enviar ou é todas as questões? É todas. É da 21 até essas que estão em... Da 21 a 28. 28, 27, 26. Só não tem a 25, né? Só não coloquei a questão de 25. Então, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28. São 7 questões da aula de hoje. Certo? Tá bem. Sobre as medidas de tendência central. E quinta-feira, vamos falar sobre as medidas de dispersão. Certo, pessoal? Por hoje era isso, então, as nossas medidas de tendência central. Já imaginei que fosse ser mais tranquilo, porque vocês já estão habituados com essas medidas. E aguardo os gráficos de vocês via WhatsApp também. Perguntas? Dúvidas? Todo mundo em dia com as tarefas no cigarro? É, mais ou menos, né? Mais ou menos. Eu acho que umas 2 suas que eu perdi o prazo. Ah, mas aí tu fala comigo lá, de repente eu reabro e tu manda. Dessas das aulas? De acompanhamento das aulas? É, mas é mais das passadas. Das mais antigas um pouco. Então a gente combina e tu me manda por e-mail, para não ficar sem essa nota, porque essa é a validação da participação de vocês, né, nos encontros. E teve um aluno, um colega de vocês, agora não me lembro quem foi, ele não tá aí agora, não tá aí, e ele me disse, era para eu ter deixado aberto até domingo agora o questionário, né, e eu me enganei, deixei até o próximo domingo, aí eu vou deixar até o próximo domingo, que eu sei que vocês estão cheios de coisas do TCC de vocês. O João agora resolveu aparecer. Então depois eu faço um arquivo raro e demando no e-mail.
Isso, mas me lembra, fala comigo no WhatsApp para mim saber do que se trata, daí. Ou escreve no e-mail daí, certinho. Tá. Oi, João, tudo bem? E aí? Não era Não. não era às 3 a aula? É Não, quinta-feira, pessoal. começa às 3. É, Ah, meu Deus, eu olhei pelo grupo lá no questionário que tava anexado lá 3 horas. Aí eu entrei 12 e pouco pra, né, chegar adiantado na aula. Aí eu vejo que eu tô atrasado. Coisa boa. hoje foi jogo aritmética, Sim. moda e mediana, então vocês vão conseguir se sair muito bem, tá? Já estou encaminhando para vocês ali as tarefas, então, por hoje é isso, bom trabalho e bons estudos. E até quinta-feira às 15 daí, tá? Agora tá bom. Tá bem? Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.